Pode ir, Maria, está gravando. Querido Mestre Jesus, viemos nesta noite mais uma vez com os nossos corações abertos, Jesus, na Tua presença, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para que possamos aprender um pouco mais de Ti. Abençoa o Wellington, meu Deus, capacitando ele a cada dia mais. E a todos os nossos irmãos desse grupo, os que estão presentes e os que estão ausentes, mas presente em cada coração. Dai-nos a tua luz, a tua proteção divina, que os bons espíritos nos intuam durante esse ensinamento glorioso. Fica conosco, nós te pedimos mais uma vez, nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Nós paramos na semana passada no item 6. Nós estamos no estudo do capítulo 2 da primeira parte do livro Céu e o Inferno, tá? Porque ele é citado no Evangelho. Então, nós estamos fazendo um estudo, inclusive, das remissões. No item 6 agora, inclusive, fazendo uma recapitulação. O capítulo 2, ele fala sobre o temor da morte, e essa parte, que é a primeira parte desse capítulo, ele fala sobre as causas do temor da morte. A próxima parte, que é a parte final desse capítulo, vai falar sobre o título é Porque os Espíritas Não Têm Temor à Morte, certo? Nós vimos até aqui que quanto maior o estágio de evolução, menor é esse temor da morte, né? Porque o espírito ele vai se desapegando mais das coisas materiais, que é o principal requisito ali, o principal item que influencia nesse temor da morte, né? Quanto mais a pessoa tiver apego às coisas materiais, mais ela vai desenvolver esse temor da morte, tá? Boa noite, Cristina. E nós vimos também que da inteligência divina que nós tenhamos esse temor da morte nesse nosso estágio evolutivo inicial, certo? Ele nos é útil também, por isso nós temos. E ele também faz parte do nosso instinto de sobrevivência, esse temor da morte, certo? Se nós, enquanto criaturas no estágio ainda da infância evolutiva do espírito, não tivéssemos desenvolvido esse mecanismo de temor da morte, nós poderíamos abreviar muito a nossa existência carnal aqui, e com isso a gente perder muito o aproveitamento de cada encarnação. Nós estudamos sobre isso nas aulas passadas, inclusive falamos sobre toda a programação espiritual que tem, toda a organização espiritual que tem, para que nós todos possamos estar aqui nesse momento encarnados, para que nós possamos estar aqui nos desenvolvendo, certo? Envolve muitos outros espíritos, então envolve uma organização muito grande. Então, justamente agora ele vai fazer também um adendo ali na questão de algumas informações que, na verdade, nós vamos adquirindo enquanto espíritos na infância evolutiva ali, e que vão ajudando nesse processo de desprendimento material, tá? Então, ele vai fazer, primeiramente, agora, nós vamos adentrar ali no texto, ele vai fazer uma comparação do que se tinha de informação até então, de como era a vida pós-morte, antes do espiritismo, tá? Antes de a codificação vir e trazer luz sobre várias questões, principalmente também da questão de como que é o mundo espiritual, como que é a vida espiritual. Então, vamos lá, vamos ao nosso texto, né? Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que, relativamente a ela, lhes tem sido dado desde a infância. O que ele está querendo nos dizer aqui? Que a cultura que nos foi trazida, que nos foi ensinada, e isso eu estou generalizando, falando da maioria, tá? Óbvio que tem ali as suas exceções. Mas a cultura que nos é ensinada
ela leva a esse temor da morte. A cultura religiosa, no geral, ela leva a isso. Porque o ensino que relativamente a ela, né, a morte, né, o apego às coisas da vida terrena, né, a vida futura, o ensino que é passado a respeito dessas coisas não é muito animador. E ele vai dar um panorama. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um conceito genérico e geral, religioso, e ele vai simplificar para a gente poder ter esse panorama e comparar o que no final das contas, que nos é apresentado pelo ensino religioso, de forma geral, relativamente à vida futura. Tá? Convenhamos que o quadro inventado pela religião sobre o assunto é pouco sedutor e não tem nada de consolador. Exatamente, nós vamos ver isso. Se não vejamos, de um lado, contorções de condenados a espiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. O que ele está nos dizendo? O ensino religioso até então nos pregava que ou você ia ser salvo ou você iria para o inferno, certo? Essa é a visão geral de que se tinha. Então, ele está justamente pegando agora para explicar o que seria, então, o inferno nessa visão religiosa. Contorções de condenados a espiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Ou seja, imagina que nós, como seres aqui encarnados, viemos para essa vida com nossas dificuldades, com nossas limitações e com as nossas potencialidades também, com tudo aquilo que a gente tem de bom para desenvolver. Só que dentro dessa vida efêmera, e aí eu vou ter que utilizar novamente das palavras de André Luiz, né, que uma vida é um ato, né? Se a gente considerar a vida do espírito, a nossa vida aqui, essa nossa encarnação aqui, ela seria um dia, né, dentro de milênios e milênios de existência. Então, o que você fizer durante esse período efêmero da nossa vida aqui enquanto encarnados, né, que vamos colocar aí, ainda chutando bem alto, vamos dizer que vai durar 90 anos aqui, em média, uma encarnação, agora com a longevidade que se tem hoje em dia, vamos dizer que vai durar de 80 a 90 anos uma pessoa. Dentro desses 80 a 90 anos, você vai decidir o seu futuro pela eternidade. É justamente isso que ele está dizendo. Então, essa vida efêmera e passageira, ela vai depor ao seu favor ou ao seu desfavor por toda a eternidade. E você não vai ter o que fazer quando essa vida terminar. Acabou, acabou, não se arrepende mais, porque não vai adiantar, não tem mais como regredir, voltar atrás, fazer de novo. Acabou. É uma vida, uma chance só. Conseguiu ser salvo, ótimo, vai seguir em frente, vai também, depois ele vai fazer esse panorama, mas se não conseguir, tortura e chama pro resto da vida, certo? Pelo resto da vida, não, por toda a eternidade. Os séculos sucedem-se aos séculos, sem qualquer perspectiva de abrandamento das penas, sem qualquer piedade. E, o que é mais atroz ainda, o arrependimento não tem nenhum proveito para eles. Então, o que ele está dizendo? Que, inclusive, não adianta nem se arrepender, porque vai passar século, vai passar milênio, vai passar bilênios, e por toda a eternidade, aquela criatura que for condenada a esse inferno que a religião nos pregava, ela vai continuar lá sofrendo eternamente, pelos erros que ela cometeu ali em menos de 100 anos de existência. Ela vai purgar por isso por 1.000, 2.000, 10.000, 1 milhão de anos, e assim nunca mais vai terminar o tormento daquela criatura, né? E se a gente analisar dessa forma simplista, sim, é algo que a gente acreditava com uma visão mais infantil, evolutivamente, dizendo assim, da parte espiritual. De outro lado, as almas combalidas e atormentadas do purgatório aguardam a sua libertação mediante a intercessão dos vivos, que orarão ou farão que orem por elas, e não dos esforços que fizerem para progredir. Então, ele fez a perspectiva do que seria o inferno, de acordo com a religião, e agora ele está nos descrevendo aqui, em um parágrafo, o que seria o purgatório, certo? Então, essas almas do purgatório, inclusive, elas ficariam presas no purgatório, sem ir nem para o céu nem para o inferno, enquanto não houvesse a intercessão de um terceiro, porque ela mesma não poderia fazer nada por si própria. E essas ainda são as duas categorias que compõem a imensa maioria da população de além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos,
gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Então, o que ele está dizendo? A grande maioria, purgatório e inferno, de acordo com o ensino religioso que até então tínhamos. Depois, a categoria que é uma limitada classe dos eleitos, de acordo com o autor, que gozaria por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa, ou seja, de uma eterna contemplação. E ele vai chamar, inclusive, de inutilidade. Esta inutilidade eterna, preferível, sem dúvida, ao nada, não deixa de ser de fastidiosa monotonia. Ou seja, então, se eu for salvo, inclusive, eu vou ficar eternamente contemplando a criação, sem qualquer utilidade, sem qualquer serviço, sem qualquer prestação ao próximo, terminaria ali também, assim como o inferno, ficaria condenado a isso para o resto da eternidade. É por isso que se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas em que mais transparece o tédio do que a verdadeira felicidade. E depois dessa frase eu comecei a analisar essas artes de igreja com uma outra visão, né? Realmente, se você verificar o que se tem dessas artes assim, de pinturas, de anjos e tudo mais, realmente não tem expressão, né? São expressões que não demonstram nem alegria nem tristeza, que é o que transparece o tédio aqui, que o autor quer nos dizer. Para fazer uma ilustração disso, para a gente verificar se seria, para a gente conseguir aqui fixar esse ensinamento, né, e fazer essa contraposição, eu vou me utilizar hoje aqui de um outro livro que a gente já, inclusive, conversou sobre ele no nosso grupo, que é o livro das Cidades Espirituais. E eu vou fazer a referência aqui ao autor também. Eu vou compartilhar com vocês aqui só para título de ilustração do nosso estudo de hoje. Seria ou isso, né, que seria aqui, nessa ilustração aqui, o livro que eu estou utilizando aqui, gente, ele chama, deixa eu passar o nome certinho para vocês aqui, depois eu escrevo lá no grupo também. Chama Cidades Espirituais, e o autor desse livro, ele chama Luiz Ru Rivas. Depois eu vou escrever para vocês lá. Ru é H-U, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo. Então, o que é essa contraposição que eu quero dizer? Aqui, inclusive, é uma ilustração desse livro. Esse livro, ele simplesmente ilustra colônias e cidades espirituais e locais onde se tem concentração de espírito ali. Ele traz ilustrações de diversas colônias, cidades, estações, enfim. Aqui é a Cidade da Justiça. A fonte dessa ilustração, inclusive, para se chegar nessa ilustração aqui, são os livros No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, e pelo médium Divaldo Franco, tá? Psicografia do Divaldo. Cidade da Justiça, a descrição que ele dá. Na cidade das Furnas, os espíritos justiceiros se refugiam para condenar aqueles que abusaram de poder político ou religioso na terra. A cidade da Justiça encontra-se em uma região pantanosa, próxima a uma cadeia de montanhas. É cheia de charcos lodacentos, em parte cobertos por vegetação, onde flutua uma espuma escura e putrefata, com uma névoa escura e compacta que exala odor pútrido. Tem uma floresta chuvosa que traz lixo e cadáveres de animais, tornando a região uma portadora de terrível podridão. Este lugar poderia ser comparado aos que as pessoas na Terra chamam de inferno. Para fazer só uma ilustração do que ele está nos dizendo. O ensino religioso, justamente, nos ensina, né, pela unicidade aí da existência, que você seria condenado a esse tipo de lugar eternamente, de acordo com a sua conduta nesta encarnação, nesta única vida aqui. Eternamente, em um lugar assim, né? Purgatório, que ele nos fala ali, seria as zonas umbralinas, que é meio que o meio termo. Quando a gente está estudando lá o nosso lar, a gente vê que o nosso lar é uma colônia que ela está no limite. Quando termina um umbral, já começa o nosso lar. E se descer, atravessar um umbral, chega na crosta terrestre, certo?
zonas umbralinas ali, o que o autor vai falar? E aqui, novamente, né, eu gosto de citar a fonte. Nosso Lar, de André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Foram de onde foram tiradas as informações para chegar nessas ilustrações aqui que o autor traz desse livro. Trata-se de áreas espirituais situadas em regiões mais densas inferiores no umbral. Nesses locais, os espíritos podem estar imersos em energias negativas, enfrentando dificuldades. Seres abnegados, como os samaritanos, organizam caravanas de socorro. A missão deles é auxiliar irmãos em sofrimento, recolhendo-os para transporte até postos de socorro ou cidades espirituais. A gente acabou de ver ali que ele dizia que quem estava no purgatório dependia de quê? Vamos lá, gente, pode participar. De uma terceira pessoa, né? Exatamente, precisaria de intercessão. Por isso que aqui a gente está fazendo essa comparação, né? Que o umbral ali, aquela zona umbralina mais comum, ela seria justamente o que chamam de purgatório. Então, seria a pessoa que ficaria presa ali até depender da intercessão de alguém para salvar. Que foi o que aconteceu no início lá já do primeiro livro da série Nosso Lar, com o André Luiz, que assim que ele ora, ele roga, vem o socorro, vem o auxílio, e aí o Clarencio vem resgatar ele, certo? Então, novamente, ilustrando, nós vimos ali o que seria uma ilustração de uma zona que seria o inferno, e aqui a que seria o umbral. Agora vamos sair das imagens feias para as imagens mais bonitinhas um pouco, né? Tem várias lá, bem que a maioria. Eu vou pegar uma aqui só para ilustrar o que seria, então, a dos eleitos, né, que ele diz ali. Esferas superiores ou esfera do Cristo. Eu vou usar esferas superiores porque a ilustração de esferas superiores tem pessoas aqui, eu não sei se dá para vocês verem aqui no cantinho esquerdo ali, que tem uma ilustração de pessoas ali, ó, que estão vestidas com a roupa rosa, subindo e descendo as escadas, ou seja, elas estão contemplando a paisagem ali, né? Você não vê ninguém aqui trabalhando em nada. Que seria o que o autor do livro ali nos diz a respeito da minoria ainda que é eleita para ser salva, que iria para um lugar que muitos chamam de céu, que aqui a gente está se utilizando aqui para ilustrar. A fonte é Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Esferas superiores, tratam-se de verdadeiros paraísos que emanam uma leveza celestial. Suas paisagens são magníficas e se estendem até onde a vista alcança, adornadas por bosques floridos que exalam perfumes inebriantes. A luz desses lugares é pura e radiante, criando um espetáculo indescritível. Nessas esferas, a felicidade e a paz reinam absolutas. As noções de forma humana se diluem, transcendendo a materialidade, dando lugar a uma experiência espiritual sublime. Seus habitantes são espíritos missionários dotados de grande poder, amor e sabedoria, que se dedicam a auxiliar o progresso espiritual da humanidade. Então, com exceção do último parágrafo aqui, que ele descreve, né, o que é a realidade, que esses espíritos missionários eles não param de trabalhar. Né, e seria mais ou menos isso que o autor nos ilustra lá, nessa contemplação ali que ele está fazendo, para fazer esse panorama do que se tinha de visão religiosa a respeito da vida após a morte do nosso corpo físico aqui, certo? Eu utilizei aqui mais para a gente ilustrar. O que seria essa contraposição? Ou você tem essa opção, as três, né? No inferno, purgatório e no céu. Então, basicamente, o que ele está nos dizendo ali é esse panorama. Por que ele está fazendo esse panorama? Agora a gente vai voltar lá no livro para continuar aqui. Deixa eu de novo voltar aqui. Então, ele estava dizendo justamente ali que nas figuras angelicais o que mais transparece é o tédio do que a verdadeira felicidade. Por quê? O que se tinha era uma ideia justamente contemplativa, puramente contemplativa. Foi para o céu, vai viver numa nuvem com os anjinhos lá tocando harpa e simplesmente é isso, não tem mais nada, é simplesmente isso. Não tem problema, mas também não tem muito o que fazer. Vai ficar naquela nuvem ali ouvindo os outros anjos tocar harpa ou você vai aprender a tocar harpa com eles também.
Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva de progresso, única que parece compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido o batismo, o selvagem e ignorante, cujo senso moral é tão obtuso, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e de moralidade práticas. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está fazendo uma análise da ideia de salvação pelo batismo, tá? Que muitas religiões pregam. Que aquela pessoa que simplesmente continua selvagem e ignorante, aquele espírito que ainda está galgando os primeiros degraus da evolução ali como homem, ele simplesmente pelo ato de ser batizado estaria salvo e atingiria as mesmas glórias e as mesmas recompensas que atingiu um homem após longos anos de trabalho, que atingiu o mais alto grau de ciência e de moralidade prática, porque ele não está falando aqui de inteligência somente de trabalho. Moralidade prática significa que esse outro homem que ele está fazendo a comparação aí era uma pessoa que praticava a doutrina que o Cristo pregava, certo? Porque o Cristo pregava a doutrina de moralidade, certo? Então, ele está falando, inclusive, de moralidade prática, não só de ter o senso moral. Então, ele está fazendo justamente a comparação. Então, um ser ainda desprovido do senso de moral mais desenvolvido, inclusive, ele não está nem citando se pratica ou não, mas não tem sequer o senso, né, porque ele está falando selvagem, ignorante, cujo senso moral é tão obtuso, ou seja, não desenvolvido ainda, vai alcançar, somente por ter se batizado, o mais alto grau, vai alcançar as mesmas recompensas de uma pessoa que se dedicou ao trabalho e à prática da moralidade cristã, de acordo com esse ensinamento aí da salvação pelo batismo, da unicidade da existência humana, certo? Essa teoria de que a alma seria criada juntamente com o corpo, e aí o corpo morre e a alma continua, mas não há nada anterior. É ainda menos concebível que uma criança, morta em tenra idade, antes, portanto, de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia, que seria o batismo, na qual a sua vontade não tomou parte alguma. Estas reflexões não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Ou seja, realmente, o cenário que é apresentado pela maior parte das religiões aí que não acreditam na criação anterior do espírito, né, de que esse corpo aqui ele nos é tomado pelo espírito, mas o nosso espírito é anterior. Esse panorama aí é simplista, tal qual foi explicado no livro aqui. Que existe céu e inferno e que você vai ser condenado de acordo com as atitudes que você tomou aqui, somente nessa encarnação. Então, se a gente fosse fazer, inclusive, uma análise ainda mais profunda disso, não haveria justiça no Criador, porque até o caso que ele apresentou da criança que morre em tenra idade, não teve tempo nem de fazer o bem nem o mal. E aí você pega e analisa isso de uma forma geral, nenhum de nós parte do mesmo ponto ou vai para o mesmo lugar. Cada um nasce em uma situação totalmente diferente aqui na Terra. Cada um passa por problemas. Tudo bem que nós estamos mais ou menos no mesmo estágio evolutivo e as coisas com as quais nós temos que lidar são bem parecidas, bem similares, mas nós não partimos com as mesmas condições e nem do mesmo ponto, todos nós, né? Nos é apresentado aí várias e várias diferenças. Eu, por exemplo, eu já nasci numa época que tem muito mais facilidade do que o meu avô, que nasceu, inclusive, na infância dele, estava no período de guerra mundial. E agora ele está vendo, né, isso voltar. Mas, né, passou por muito, mas muito, infindáveis dificuldades, muito maiores do que eu passei na minha vida. Então, a gente vê que tem essas diferenças. E aí, onde estaria a justiça? Se fosse só essa vida, ele não teve as oportunidades que eu tive, obviamente. Então, nós não partimos do mesmo ponto, não tivemos a mesma oportunidade, mas vamos ser julgados as mesmas coisas. Né? Nós dois, mesmo não tendo as mesmas oportunidades, não tendo as mesmas facilidades, como eu disse, nós dois, né, de acordo com esse ensino religioso que se tinha, vamos ser salvos ou condenados a purgatório ou a inferno, que é
aquele pensamento limitado que a gente acabou de ver ali, inclusive ilustramos. Certo? Então, se a gente fizer uma análise até mais profunda, a gente verifica que não teria justiça nisso, né? Em acreditar, inclusive, que seria tudo decidido nessa vida aqui. Como não acreditam que a felicidade futura depende do trabalho progressivo na Terra, os homens dão aos gozos do mundo o melhor valor, já que acreditam conquistar facilmente essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, mesmo a possibilidade de comprá-la a dinheiro, sem regeneração de caráter e de costumes. O que ele está fazendo uma contraposição aqui? Justamente dessa questão de que se a felicidade futura ela não depende do meu trabalho, qual que seria esse trabalho? Regeneração de caráter e costumes. É justamente as últimas palavras do parágrafo ali. Ó. O nosso trabalho é essa regeneração de caráter e costumes que nós, espíritas, chamamos de reforma íntima. Certo? Se a pessoa não acreditar que o fruto que você vai colher é justamente desse trabalho de reforma íntima, por que ele se dedicaria a realizar qualquer trabalho pelo próximo aqui na Terra? Isso gera justamente o contrário, não uma esperança, né? Não é como um evangelho consolador. Isso, na verdade, tira um pouco da nossa esperança, porque né, a gente não precisa fazer nada, basicamente. Vai tudo depender de trabalho dos outros, ou de um batismo, que é simplesmente uma cerimônia ali, nós não vamos ter que nos dedicar a fazer essa reforma íntima, dentro dessa visão, certo? Isso faz com que o homem se apegue, sim, aos gozos do mundo aqui, porque ele vai acreditar que ele vai conseguir essa salvação mais facilmente através de dinheiro, através de, sei lá, contatos, através de alguma prática exterior. Por exemplo, eu vou a determinado culto religioso 2 vezes por semana, então minha salvação está garantida. O restante, eu vou continuar vivendo a vida do jeito que eu bem entender e logicamente focado no meu prazer, no meu gozo aqui na Terra e não ao próximo. Né? Então, isso geraria, inclusive, essa visão, por que ele faz essa contraposição, inclusive? Para mostrar que essa visão ela não traz uma esperança de um futuro melhor e, inclusive, ela traz justamente o apego ao materialismo, porque aí os homens vão querer ainda mais, se a visão é essa, se a regra é essa, obviamente que não compensa ficar me dedicando ao próximo, é simplesmente eu me dedicar a viver o mais feliz possível aqui, independente do outro, porque depois eu consigo ainda a minha salvação por conta de um culto externo, certo? Mas a gente sabe hoje em dia que as coisas não funcionam assim. Consideram alguns crentes em seu foro íntimo que, uma vez assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por doações póstumas que de nada os privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos em benefício dos outros, que é o que eu acabei de dizer. Visto que se consegue a salvação trabalhando por si. Certo? Seguramente, nem todos pensam assim, pois há grandes e honrosas exceções, mas não se poderia negar que assim pensa o seu maior número. Sobretudo das massas pouco esclarecidas e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretém o apego aos bens deste e, por conseguinte, o egoísmo. Ou seja, mais uma vez, ele está nos ilustrando ali que, se esse tipo de visão ela for verdadeira, ela atiça mais ainda no homem a vontade de gozar sem qualquer tipo de limite de tudo que houver aqui na Terra para si mesmo, simplesmente. Egoísmo, né? O egoísmo é aquele egocentrismo, que a gente se coloca no centro do universo. Então, tudo que tem na Terra é para mim. O outro está aqui simplesmente para me atrapalhar um pouquinho, mas eu tenho que conviver, então deixa para lá. Mas tudo que tem na Terra é simplesmente para minha felicidade. É aquela visão de que todo mundo é coadjuvante e eu sou o personagem central aqui na Terra. Né? Que muitas pessoas ainda têm isso. Esse tipo de visão, que não considera, né, a pluralidade das existências, ela ressalta esse apego às coisas materiais e esse egocentrismo também. Tá? Acrescentemos ainda o fato de que tudo nos costumes tem concorrido para que se lamente a perda da vida terrena e se tema a passagem da terra ao céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres
que mais infundem terror do que provocam esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se desembaraçando radiosa dos grilhões terrenos, ou seja, o que nós tínhamos de descrição da morte até então era isso, era um fenômeno realmente assustador, aterrorizante, espantador. E nós estamos discutindo justamente sobre o temor da morte, por isso que ele entra nessa parte e descreve, né, o que contribui para isso. Né? É o Espiritismo que inaugura essa questão, não inaugura, né, mas que difunde mais fortemente essa questão de que a morte é simplesmente uma libertação. Né? Para o nosso espírito, e nós vemos isso, né, eu não me canso de fazer essa remissão ao nosso lar, que justamente tem esse paradoxo, né, de que enquanto aqui na Terra nós lamentamos, né, nós sentimos o luto pela pessoa que se foi, no mundo espiritual está em festa quando a pessoa retorna aos seus entes queridos, retorna à pátria espiritual, e lá todos o recebem de braços abertos. Certo? É justamente a alma se desembaraçando radiosa dos grilhões terrenos, os grilhões, as correntes que prendem o espírito ao corpo. Certo? A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça houvesse atingido os que partem. E nós temos essa visão ainda de que a morte é algo terrível. Nossa, uma pessoa se foi tão nova, coitada. Né? A gente sempre tem esse tipo de pensamento. Nós, espíritas, temos também ainda essa cultura, né? Porque vem arraigada. Né? Nós estamos agora dando esses passos para nos livrar, para dar uma nova roupagem, né? Para a morte, para como que é esse desapego das coisas terrenas, entender, enfim, que a nossa vida aqui ela é efêmera e ela não é a vida principal. A vida principal é a do espírito, né? Nós estamos aqui simplesmente de passagem. Ou o espírito que é eterno, e lá que é a vida real. E nós ainda com todas essas informações, nós ainda temos essa visão meio tenebrosa da morte, vamos dizer assim. Com medo, nós ainda olhamos a morte, o momento da morte, principalmente com medo. E aí eu gostaria agora de uma participação de vocês aqui com relação a essa questão da morte. Esse tipo de informação, esse entendimento, faz o evangelho que nós estudamos aqui hoje em dia, ele traz já aos nossos corações essa mensagem acolhedora e consoladora com relação à morte, porque, lembrando, não só os espíritas, né? Como esse vídeo vai ficar gravado e qualquer pessoa pode ter acesso depois, a todos de qualquer religião. A nossa religião, ela está nos preparando melhor para a morte? Vocês sentem isso no dia a dia de vocês, que essa questão de lidar com a morte, por conta de algumas informações, por conta da fé, por conta do espiritismo, que é, no caso, a religião da maior parte aqui, te trouxe uma visão melhor dessa questão da morte? Sim ou não? Mãe, pode falar. Sim, como traz, graças a Deus, né, ter essa consciência, esse aprendizado, esse conhecimento de que estamos como espíritos eterno, que somos experienciando, estamos uma experiência aqui na Terra, né? Dentro daquele processo reencarnatório nosso, daquilo que a gente tem que melhorar. E isso, para mim, assim, né, hoje, ainda que passamos por isso, né, por mais um velório na família, eu agradeço a Deus por esse conhecimento, porque isso me coloca de pé e a certeza, né, de que tudo isso vai passar, né? Cada um termina no seu determinado tempo, porque terminou por algum motivo, porque Deus, né, isso autorizou para que fosse assim. Mas dá uma tranquilidade, uma paz, um aconchego na alma, eu diria. Sim. Edina? Boa noite, pessoal. Boa noite. Pelo que eu entendi, né, assim, né, como eu vi um pouquinho a aula passada, onde a gente viu que
uma das causas desse temor, né, que você falou, né, é a questão do instinto de conservação, né, que a própria divindade nos, como se diz, nos dá esse instinto de conservação justamente para a gente ir adquirindo esse processo de vivência, de experiência, e essa questão também do apego, né, às paixões, o desconhecimento daquilo que nos espera, e essa questão que você falou, cultural da religião, né, que apresenta para a gente esse processo sombrio, né, e que faz a gente aumentar mais esse temor. E aí vem o Espiritismo com o seu papel, né, dessa contribuição, de trazer essa não é serenidade, mas esse esclarecimento que vai acalmando o nosso coração, porque a gente vai nos preparando, né? E a gente vai entendendo que do jeito que a gente vem de lá para cá, a gente reencarna, é um nascimento, então quando a gente parte para lá também é um nascer lá, né? Para uma nova Sim. vida. E essa vida que a gente vai ter lá, o que nos espera, vai depender justamente daquilo que a gente optou aqui, das nossas escolhas, né? Do que a gente buscou durante o que estava encarnado. E aí é o que vai nos aguardar. E o Espiritismo, graças a Deus, nos traz essa serenidade, né? Esse novo olhar. É um olhar mais de nascimento, né? Do que de como se a morte fosse Justamente. não é mais uma perda, né? Um nascimento. Justamente, é o nascimento, é isso mesmo. Janete, Boa noite, pessoal. boa noite. Eu penso assim, no meu pessoal mesmo, né? Experiência pessoal, como eu tinha muito medo, eu acho até que eu comentei outras vezes a perda assim do meu pai, que eu muito apegada. Então, antes mesmo dele ir, eu já imaginei, eu chorava quando eu via um idoso, porque eu imaginava em perdê-lo, né? E aí, o espiritismo, ele me trouxe um reconforto, porque de saber que meu pai é tão ativo, pessoas que a gente ama, pessoas que generosas, pessoas assim que gostavam de viver e mostrava a nós os filhos assim que a vida com lutas era bela. Então, saber que isso não termina, nossa, e saber que essa pessoa pode ser um ser que trabalhe, continue, né, aprendendo e auxiliando. Então, assim, o Espiritismo é muito generoso, é edificante, né, para nós, assim, esse conhecimento é muito bom. Então, pegando assim o que as meninas falaram, né, que justamente com tudo isso, esse medo vai se perdendo, porque a gente vai construindo esse conhecimento. Eu acho que nem é construir, eu também não digo nascer, eu digo uma continuidade mesmo, entendeu? Eu Uhum. penso assim. Muito bom. Janete, só um Gente, minutinho. Eu lembrei agora da minha mãe, né? Que nasce no interior da Paraíba e 9 filhos para criar. E assim, meu pai era analfabeto, minha mãe também é analfabeta, assim, não sabia ler, escrever. E quando a gente já. E a gente via nela, já depois, né, de adolescente, a necessidade, a ânsia dela de aprender a ler, a fazer o nome dela. E quando a gente já estava assim, já grande, então ela começou a fazer aquele tipo de alfabetização, né? Para aprender a ler e conseguiu, né? Aprender a ler, escrever. E eu acho assim, nas minhas orações, eu peço muito, continue, estude, porque a vontade que ela tinha de pegar os livros, né, de orações e ler. Então, com certeza, essa busca ela está fazendo lá, né? Além do trabalho que ela gostava muito de ajudar. Né? Isso aí é um conforto, né? Que ela não teve o tempo aqui, né? Que eu acho que também vai a missão dela de receber esses 9 filhos e educar, mas com certeza ela vai ter a oportunidade de estudar lá. Isso é um conforto grande. Com certeza.
traz uma paz, né? Esse sentimento de continuidade traz justamente uma paz, que a gente não vê como tempo perdido, né? Como você bem disse, né? Ela teve a missão dela aqui, mas ela tem a oportunidade ainda de continuar isso que ela gostaria de fazer, é uma vontade do coração, ela vai continuar, vai fazer e vai alcançar sempre mais e mais e mais estudo, né? Ô, filha, deixa eu contar uma experiência para o nosso grupo rapidinho. Fique à vontade. Foi o conforto da minha alma, foi onde começou tudo dentro, essa transformação dentro de mim. Eu perdi minha mãe, né? Perdi não, né? Ela partiu quando eu tinha 35 anos, né? Ela morreu aos 56 anos. E na época, assim, eu estava começando no espiritismo. E eu lembro da minha mãe no caixão, e eu coloquei a mão no corpo dela, aquele corpo gélido. Aí eu pensei, meu Deus, a pessoa, o dia que eu encontrar com a minha mãe, eu abraçar e vou sentir que. Foi um pensamento meu que eu pensei ali. Eu senti aquele corpo gélido dela, ai, como que vai ser? Aí passou um tempo, aí eu sempre, com aquela saudade, eu falei, meu Deus, se tiver a oportunidade de encontrar minha mãe, eu gostaria tanto de sonhar com ela, né, de ver. E uma noite sonhei. Sonhei que estava assim, parecia um convento, ficava assim no meio de um gramado. Era uma casa, eu lembro que era branca e azul. E eu estava na porta, tinha um banco assim numa entrada, numa varanda, e eu estava aguardando pela minha mãe. Aí nisso surgiu minha mãe. Aí eu falei, meu Deus, e agora? É agora que eu vou abraçar ela e vou sentir aquele corpo gelado. Aí, quando ela me abraçou, ela falou assim: minha filha, não existe corpo gelado. Olha só que experiência maravilhosa que foi essa. Aí ela me levou para mim conhecer o quarto onde ela vivia. Tinha uma cama de solteiro, tinha 2 criados, e falando, a Edina falando da mãezinha dela, a minha mãezinha estava estudando. Ela me mostrou os livros que ela estava estudando. E eu acordei com aquele coração cheio de alegria, como se eu tivesse abraçado e tivesse encontrado a minha mãe mesmo. E sei que abracei e que encontrei a minha mãe. Então, o Espiritismo é muita luz na vida da gente, é muito conhecimento, é muito conforto. Eu digo que é o melhor que podia acontecer na nossa vida, esse conhecimento espírita. Sim. Realmente, né? É confortador, né? É o consolador prometido. De acordo com o próprio Evangelho, o Espiritismo é o consolador prometido. E ele vai fazer, inclusive, aqui nesse livro nós vamos ver ainda que ele vai adentrar esse ponto. Nós vemos que, por mais diversa que seja a experiência do ser humano, de acordo até com as histórias de vida que vocês compartilharam conosco aqui hoje, esses dogmas religiosos mais antigos, assim, de céu e inferno, é simplesmente isso, você vê que já não se encaixa na realidade, até por isso que não gerava aquele afinco nas pessoas, uma ideia assim, que você olha e fala, nossa, realmente isso aqui, né, se confirma, porque... Então, e inclusive ele vai dizer, né, com relação a isso, que as pessoas vislumbravam essa vida após a morte, mas era somente um vislumbre, porque a fé não encontrava raízes ali, sabe? Não ficava raízes nesses ensinos, nessas informações. Então, a gente vai ver aqui, com relação à morte, ainda ele está dizendo, né? Que dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. O que se lastima por eles é a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. O que está dizendo aqui? Que o que a gente costuma fazer, né? Nossa, a pessoa era tão nova, ela tinha tanto para viver, ela tinha tanto para fazer, mas, gente, não se tem tanto para viver e tanto para fazer do outro lado, é só aqui que se tem tanto para viver e tanto para fazer, né? Então, ele vai dizer justamente, que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo diante de si a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. É justamente isso que está dizendo. A gente fica tão apegado com esses ensinamentos, com essa imagem que se passa da vida além túmulo, a gente não consegue mais, no nosso estágio evolutivo, mais se fixar nisso e acreditar nisso. Porque a vida vai nos trazendo, agora, diversas e diversas maneiras de nos comprovar que não é assim, né?
Então, isso faz com que essa fé na vida futura, ela perca força. Então, quando a pessoa morre, vai se gerar tanto, vai estar tão fixo esse apego no materialismo, no que é material, que vai se lamentar o que ele não vai poder gozar na Terra mais. É essa lamentação que se tem no geral. Nossa, ele era tão novo, tinha filho, não teve tempo de curtir os filhos, mas não vai poder curtir? Mas ele perdeu. Então também não tem essa questão da justiça do Criador que a gente falava de início, né? Ah, mas ele era rico, ele poderia ainda ter um futuro brilhante pela frente. Nossa, mas porque morreu o corpo, não tem mais um futuro brilhante pela frente? E aí vem o Espiritismo dizer que, independente do que aconteça com o seu corpo aqui, independente da idade que você deixar aqui essa veste corporal, o que vai ser levado em conta no seu futuro brilhante são as suas ações, as suas atitudes, é como você tratou o seu próximo, é a quantidade de amor que você pôde demonstrar durante o tempo que você teve aqui. E aí sim a gente vai falar de futuro brilhante. Né, que o futuro brilhante, na verdade, ele é na vida espiritual. Aqui não existe isso. O futuro nosso aqui, é lógico, ele é cheio da misericórdia de Deus, como não pode deixar de ser, mas a glória mesmo, a gente vai colher os frutos mesmo, na vida espiritual, não aqui. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de inspirar a esperança, que era o que nós dizíamos agora. Como que se contrapõe, né, justamente essas visões? A partir do momento que a gente encara a morte do corpo como um despertar para a vida do espírito plena, né, se torna o temor em esperança. Por certo, será preciso muito tempo ainda para que o homem se desfaça desses preconceitos, o que acabará se dando à proporção que a sua fé se for firmando e à medida que ele conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. O que ele está nos dizendo aqui, nós podemos, inclusive, trazer para o nosso estudo semanal aqui. Conforme nós temos mais, e é por isso que André Luiz foi preparado no mundo espiritual para trazer a série Nosso Lar. Quanto mais nós temos acesso aos detalhes de como funciona a vida espiritual, maior se torna esse acalento ao coração, esse acolhimento que o Evangelho Consolador nos traz. Quanto mais detalhes da vida espiritual, menor o temor da morte nos seres que aqui ainda estão encarnados. Quanto mais a certeza da vida espiritual, inclusive nos mínimos detalhes de como ela funciona, mais fácil fica para o ser encarnado aqui, em evolução, vislumbrar essa vida e começar a agir de acordo com a vida que quer levar no plano espiritual, aqui na Terra mesmo. Porque a gente vai ver que até então não se tinha isso. E se tinha isso de uma forma muito infantilizada, de que seriam esses cultos exteriores que iam salvar, é o batismo que vai salvar, é o culto exterior, às vezes que eu vou na igreja, igreja estou dizendo como qualquer tipo de templo, tá? Isso é no geral. O que eu faço realmente que as pessoas veem, o quanto eu dou para o próximo, eu vou deixar meus bens depois da minha morte corporal aqui para a instituição lá, ao templo que eu me afiliava como uma prova da minha fé, e aí eu vou ser salvo, enfim. Era essa ideia que se passava. E aí vem o Espiritismo nos dá detalhes dessa vida espiritual. Não é mais essa contemplação, porque a primeira coisa que a gente aprende, assim, pelo menos a visão que eu tive do Espiritismo, é que é trabalho, trabalho e trabalho. É o que se prega. Tanto aqui na nossa vida como encarnado, como esse trabalho não vai acabar aqui. Indo para o lado de lá, mais trabalho. Por quê? A gente se aperfeiçoa através desse trabalho. Quando a gente vê lá a narrativa de André Luiz em Nosso Lar, a todo momento são grupos de trabalhos. Ele vai, inclusive, nos dando a perspectiva do mundo espiritual por essa metodologia. De quando cada um dos livros vai falar do trabalho dele em algum lugar, em alguma frente de serviço. E aí os detalhes de como funciona esse trabalho,
vai falar do quanto que é, de como que é a preparação, o estudo no mundo espiritual para a pessoa vir e encarnar, como que é a preparação do planejamento encarnatório do espírito. Então, vai trazer detalhes ali que são de suma importância para nos trazer justamente esse acolhimento que nós acabávamos de dizer agora, com relação à vida após a morte do corpo carnal aqui. De você ter um ente querido que já fez essa passagem de plano e você despedir, mas sem dar um adeus como se nunca mais fosse ver. Sem achar que, né, as coisas mudam assim drasticamente, que a individualidade daquela pessoa que você conheceu, que Deus te deu a oportunidade de amar e de partilhar momentos juntos nessa encarnação, vão se perder no tempo como minutos efêmeros ali de uma existência pequena. Não, esse amor é a única coisa que vai sobrar no final. Né? Tudo que é temporário passará, mas o amor continuará. Então, é justamente essa mensagem que o Espiritismo vem nos trazer, com riqueza de detalhes, tal que não dá mais para a pessoa simplesmente achar que, não, eu duvido porque isso aqui é muito fantasioso. Não, se você quiser estudar o suficiente para aprender como funcionam esses detalhes da vida espiritual, a espiritualidade está aí e te dá todo o material hoje. Não tem, inclusive, né, deixando bem claro, que não é só a obra Nosso Lar que fala disso. Se vocês pesquisarem, inclusive, sobre colônias espirituais, vocês vão ver o trabalho imenso que tem de descrição, inclusive livros específicos sobre cada uma delas, que fala sobre informações da vida espiritual em cada uma dessas colônias, como que funciona. Tem algumas que são voltadas para pesquisa, outras voltadas para resgate, enfim, para aperfeiçoamento. Tem várias e várias e várias, e aí o estudo aí vai até onde a pessoa quiser, infinitamente vai continuar aprendendo. Então, isso é mais uma das coisas, né, que nos traz desconforto. Né, que não é uma fonte só, não é um lugar só que nos diz que é assim, né? Você pode pegar aí, doutrina tem para estudo espírita aí, tem a rodo, né? Para estudar eternamente e nunca acabar. Então, justamente essa visão, que depois nós vamos continuar aqui na semana que vem, essa visão que o autor nos contrasta aqui, dessa questão de, peraí, mas o que a gente tem de ensinamento até então, religioso, que se contrapôs a esse temor da morte, né? Esse capítulo eu gosto muito dele, inclusive, porque ele vai nos dizer, né, como eu disse, né, a nossa religião, independente de qualquer que seja, uma das funções da religião é nos preparar melhor para esse momento que é a morte, que é inevitável e pelo qual todos nós passaremos. Ele, nesse capítulo aqui, justamente, ele vai nos dizer por que a religião como estava, as crenças como estavam, já não satisfaziam mais os interesses dos seres aqui encarnados com relação à morte. Por que ao invés de te confortar, esse evangelho estava te trazendo mais temor ainda do seu momento da morte? Entendeu? É basicamente essa contraposição que ele faz aqui. Nós estamos finalizando, inclusive, essa parte. Eu só vou marcar aqui para a gente continuar do 9, tá? Na semana que vem. E ele vai até o 9 só até esse item. Depois nós vamos entrar aqui justamente nessa parte, porque os espíritas não temem a morte. Aí essa parte aqui, provavelmente a gente já entra nesse item na semana que vem também. E ele vai dizer justamente essa contraposição, vai continuar essa contraposição. Ó, antes era apresentado isso, que era para ser o Consolador, mas na verdade gerava mais apego ao que é material e um vislumbre menos real do que é o mundo espiritual, certo? Isso gera o temor da morte. Agora ele vai falar, por que os espíritas não temem a morte? Lógico, a gente vai estudar ali com mais propriedade, mas não é bem assim, os espíritas não temem a morte. Se a gente pegar a maior parte assim, ainda teme, mas é um temor muito mais relacionado ao momento da morte, de como será a morte, do que a morte em si terminar com algo, né? De terminar a nossa existência, de terminar a nossa vida, né? A questão aí se torna mais um medo natural do ser humano, porque ele é mais intimamente, mais intrinsecamente relativo ao nosso instinto de sobrevivência. Já é um medo mais natural, já não é um medo
como esse medo aí do inferno, do céu, que é um medo que nos foi infligido ali, né? Nos foi colocado com os ensinos religiosos que até então perduraram. E, basicamente, é isso. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir aí a colaboração de vocês, a participação, se alguém quiser fazer algum adendo, passar alguma informação, fiquem à vontade aí nesses últimos minutinhos aqui, que são nossos, para a nossa discussão e para o nosso esclarecimento do nosso estudo. Wellington, eu lembrei agora de um detalhe, nessa questão, né, da questão da religião, né, que incentiva esse temor. E eu lembrando que meu irmão, quando casou, ele já começou a conhecer o espiritismo, e ele resolveu não batizar os filhos. Mas foi uma questão assim. E aí veio minha mãe, né, muito católica, aí dizia, olha, você tem que batizar porque os filhos vão, né, vão sofrer tentação e tal, e tem que ser batizado antes de 7 dias de nascido. Então, assim, tem todo esse, né, essas, como se diz, essas crenças que foram passadas de geração para geração. Então, gente... E do mesmo jeito a questão da morte, né? A gente vê que muitas dessas coisas assim era um temor, né, que era infligido mesmo, né, que não salvaria se não acontecesse, se não fizesse isso, assim, aí tinha um protocolo, né, para a pessoa ter a alma salva, né, e era um medo, né. Tem até uma frase que ficou famosa, eu não vou lembrar o autor agora, mas de um filósofo, depois eu vou até colocar no grupo lá, que ele diz que o que é o inferno se não uma ameaça e o céu se não uma promessa, né? Uma recompensa. Então, tipo, o céu ele te ameaça. Ó, se você não for bom, você vai sofrer o fogo do inferno lá. O inferno, então, se torna uma ameaça. E o céu é uma recompensa. Ó, se você for bom, depois você vai poder gozar disso, disso e disso. Dina, completando aí o que você falou, eu entendo que com essas ameaças que ensinaram para a gente quando a gente era criança, principalmente catolicismo, eu acho que o Espiritismo veio derrubar isso aí. Muita coisa, eu vejo muitas festas desses rituais da Igreja Católica. Hoje já está muito diferente do meu tempo de criança, do tempo que a gente era ameaçado com o inferno, com o purgatório, né? Você vê Semana Santa hoje. Na minha infância, Nossa Senhora, o povo não comia carne, não fazia uma porção de coisa que hoje você vê as pessoas que são católicas mesmo fazer. Elas já não estão mais acreditando naquelas coisas como antigamente os nossos avós acreditavam. Eu acho que o Espiritismo, que é uma luz, veio clarear e mostrar que a gente não precisa ter esse temor, né? A gente só perde a carne, mas o espírito vai continuar e vai receber nova carne, ou aqui ou em outro planeta, dependendo das ações que a gente tiver, né? Eu entendo dessa forma. A tendência, daqui mais umas décadas, essas coisas todas vão deixar de existir. O Espiritismo vai mostrar a realidade. É uma visão confortadora, realmente, né? Esses dogmas, eles já não convencem mais muita gente, né? Mas foram coisas que foram séculos, né? Essa cultura construída e extremamente necessários para a época também. Porque assim que se começou, né? Pelo menos alguma coisa tinha que se seguir, tinha que se ter disciplina em algo. Essa visão nossa, ela é consoladora, mas ao mesmo tempo ela é muito mais de autorresponsabilidade do que só de conforto também. Assim como Jesus é justiça, mas é misericórdia, isso traz muito para a gente mesmo a responsabilidade da salvação individual, né? Então, por isso que muita gente, muitas vezes, até sabe que é assim, acredita, sabe que funciona dessa forma, mas ainda tenta não se envolver ou não chegar
pro espiritismo, porque tem essa questão da autorresponsabilização. Aí você sabe que não vai ser o batismo que vai te salvar, vai ser você. Vai ser o ser que você se tornar durante essa encarnação aqui, que você vai colher quando morrer, né? O que passavam para a gente era um Deus vingativo, que punia, né? Aí o Espiritismo veio e disse, não é assim. Ele é amoroso, ele é generoso, ele é piedoso, ele dá nova oportunidade. O seu pai carnal não tem coragem de fazer isso com seu filho. Você acha que Deus vai ter? O Pai maior vai ter? Então, Nós criamos uma visão de Deus aí que é essa visão punitiva, porque ela é baseada em nós mesmos, né? É baseada no ser humano, essa visão que se tem anterior de Deus, que Deus era punitivo porque o homem é assim. Essa coisa querendo ameaçar e tudo, eu acho que era para a igreja ter poder, para todo mundo ir para a igreja, para todo mundo. Era o marketing da época. Lúcia, eu lembro que só um detalhe, quando eu fui ser madrinha, né, de batismo, né, do meu sobrinho, e a gente foi, né, no dia na igreja, e quando a gente dar os nomes lá, na hora, antes do batismo, a gente já era casado no civil. E eu ser casado na igreja, eu disse não. Aí, imediatamente, ela parou, mandou a gente ir lá para a sacristia para falar com o padre, que a gente não podia ser padrinhos da criança, porque a gente não era casado. Se casasse, né, na igreja. Justamente, mas aí a gente se contrapôs, porque eu já estava dentro da doutrina espírita, e aí a gente foi conversar com ele, com o padre, e eu digo, olha, quem tem de dizer que a gente pode ter ou não padrinho são os pais. Então, se os pais nos escolheram, tu acha? Justamente, é porque eles acham que nós temos capacidade de ser uma referência na vida dessa criança. Que o que vale para Deus, né, falando com o padre, é a união, é a convivência. Como tem muitos casais aí que casaram na igreja e que separam no outro dia que não tem união. Só sei que, por fim, resumindo a história, ele deixou a gente, né, realizar. Mas mesmo assim, o sermão foi todo virado para a gente, olhando para a nossa cara e Edina, para você ver como era o poder, a ameaça. Você queria ser madrinha do seu sobrinho, mas não podia ser porque não tinha cumprido todas as normas da igreja. Quer dizer, ele obrigava você a seguir aqueles dogmas, aquelas coisas. Para você ser madrinha, você tinha que ser batizada na igreja, você tinha que ter feito a comunhão, consagração, não sei o quê, um monte de coisa, né? E ainda tinha que fazer um curso. Eu também passei por isso. Eu fui ser madrinha de uma sobrinha que meu irmão queria. Ele não podia nem batizar porque não era casado com a minha cunhada. Teve que casar primeiro para depois batizar a menina. Você acredita? Aonde que o Espiritismo ia exigir uma coisa dessa? Né? Ele veio mostrar, a união fala mais do que qualquer papel. O amor, né? O amor. O amor. Qual que é o fundamento de você ser madrinha ou padrinho de alguém? É o amor. Né? Na base de tudo, se você for olhar tudo que a gente faz, a base mesmo tem que ser o amor. Por isso que ele falou, por isso que Jesus falou, os mandamentos. Qual é o primeiro? É amar. Sempre vai ser, né? E o segundo? Assim, também, né? Não é isso? Ele falou, as duas primeiras coisas é o amor. Primeiro, amar a Deus acima de toda e qualquer coisa. O segundo, amar teu próximo. Né? Quem é o próximo? É um irmão, é um amigo. Você não é o amor mundano de carne, é o amor de coração, de compreensão, de apoio. O perdão é amor, né? O apoio, às vezes, ouvir. Às vezes, a gente não tem condições nem de ouvir, mas considerar a dor de outra pessoa é amor. Exatamente. E a gente tem que se pautar nisso. Gente, vamos encerrar aqui, porque já passou até um pouquinho do nosso tempo. Mãe, você faz uma prece para a gente de encerramento? Faço.
Elevemos nossos pensamentos a Jesus nesse momento, com os nossos corações agradecidos por esses instantes tão sublimes que passamos na presença do nosso amado Mestre Jesus. Pai querido e amado, eu quero te agradecer agora, Jesus, no nome santo e amado do teu Filho, Pai, por esses instantes tão preciosos, por essa luz que cada dia vai clareando mais as nossas mentes, os nossos corações, os nossos familiares, que vai nos ajudando, nos dando diretriz para as nossas vidas, e vai clareando, dando-nos a graça, a paz, a certeza de um dia cada vez melhor. Somos agraciados a cada dia de estudo pelo conhecimento que tem chegado até a nós, pela tua presença, pelo teu amor, que vai penetrando em nossos corações e que vai transmutando as nossas células, renovando todo o nosso corpo, renovando o nosso perispírito, tirando tudo aquilo que está cristalizado, que trouxemos de muitas encarnações, que está sendo tudo jogado por terra, estamos sendo transformados pelo teu divino amor, transformados pelo conhecimento que a tua luz, que o teu evangelho nos traz, transformados pelo nosso guia maior, que é tu, nosso amado Mestre Jesus. Eu te peço também agora que uma fagulha do teu amor divino possa adentrar dentro de cada lar, dentro de cada coração, abençoando o lar, os familiares, os amigos de cada um dos nossos irmãos, nos dando a graça para que possamos continuar sempre juntos nessa caminhada, para que possamos ser o amparo, o ombro amigo de cada um dos nossos irmãos que são colocados em nossas vidas, no nosso dia a dia, ainda que possamos ser simplesmente ouvinte. Abençoando os nossos irmãos de rua, nos acolhimento, aqueles que trabalham, que dedicam esse tempo. Abençoa, Jesus, e que cada um desses irmãozinhos possam sentir abraçados, acolhidos e amparados. Visita também os hospitais, os lares, os asilos, meu Deus. Oh, Jesus, dando conforto espiritual, meu Deus, dando paz, tirando todo o medo, toda a angústia, toda aquela incerteza, tudo aquilo que não é bom, meu Pai, e colocando a tua paz e o teu amor, que ele cresça em cada coração e que cada um de nós possamos diminuir a cada dia e que o Senhor Jesus possa crescer em nós, nos transformando cada dia mais. As crianças órfãos, os pais de famílias desempregados, os nossos irmãos nos presídios, também os países que estão em guerra. Oh, meu Deus, a tua mão estendida sobre cada um, meu Deus, dando o conforto que cada um necessita, pois somente tu, Jesus, pode fazer isso. Nós te pedimos e te agradecemos nesta noite mais uma vez, no nome santo e amado do teu Filho Jesus, e eu te peço e eu te digo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, meu Deus, estás comigo, estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam e preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda, porque certamente eu sei e nós cremos que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão por todos os dias das nossas vidas e habitaremos, então, na tua casa, na nossa casa, por toda a eternidade. E que assim seja, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja.